paz do Senhor, meus irmãos. Amém. No coração, a gente está aqui no povo de Deus, é bênção, né? Glória a Deus, que culto abençoado. Olha que tremenda essa dinâmica que foi feita. E uma coisa que eu observei, que eu não sei se os irmãos observaram, né? Mostrou aqui quando estava sozinho. E aqueles estavam unidos. Tinha um lacinho azul, que é o laço da família. Mas abaixo tinha uma coisa transparente que não dava para ver, né? Que era um durex. Esse durex aí, que é transparente, que ninguém vê, é o Espírito Santo que uniu. Ninguém vê, mas é ele que está unindo. Em nome de Jesus. Queridos, eu quero convidar vocês a abrirem a palavra do Senhor em Isaías 8. Isaías 8. Nós vamos ler o versículo 18. Isaías 8, 18. E diz assim: Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos que habita no monte Sião. Amém? Vamos ler de novo? Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos que habita no monte Sião. Amém? Pode sentar, meus queridos. Vamos ao que interessa, que fala que é a palavra do nosso Deus para essa noite, para a sua família, para a minha família também, né? Porque a palavra é para você e para mim. Queridos, aqui fala, né, no livro de Isaías, sobre os seus dois filhos. O livro ele fala, se você olhar nos capítulos anteriores, de dois filhos que o Senhor deu a Isaías. E esses dois filhos, eles eram para sinal e maravilha. O nome do primeiro filho, né, se você fosse traduzir, significava: o remanescente voltará. Ou seja, apontava para a salvação, para Jesus. O nome do segundo filho apontava para o juízo de Deus, para o povo ali, para aquela nação, e dizia o seguinte, né, os assírios se apressam para o despojo, aceleram para a presa. Então, um filho apontava para a salvação e o outro para o juízo. Mas os dois eram sinais do Senhor, maravilhas do Senhor, para despertar aquela nação, porque aquela nação naquela época estava corrompida, tinha saído afastado do Senhor, estavam desprezando, a Bíblia fala que eles desprezavam a presença do Senhor. E hoje, quando a gente olha para o mundo, a gente não vê pessoas desprezando a presença do Senhor. Até fala os Deus, que até quem vai crente hoje fala, né? Fala até o evangeliquez, né? Misericórdia, Deus está no controle, né? Sempre fala. Mas, da presença mesmo, não quer buscar. Às vezes, nem crente que dirá quem não é. Nem quem dirá quem não é. E aí, queridos, o Senhor aqui, ele desce os dois filhos a Isaías e manda que Isaías coloque esses nomes dos seus filhos para que servissem de sinais e maravilhas, ou seja, o que Deus ia fazer. Deus ia trazer o remanescente, porque aqui no capítulo 8 ele fala isso, no capítulo 9 é aquele capítulo que todo mundo conhece, que a gente sempre fala no Natal. Este filho se na luz nasceu, o povo que andava em trevas viu, né, uma grande luz, né, e esse é o texto do capítulo 9, você já aponta para Jesus. Então os filhos de Isaías, eles estavam apontando para a salvação e para o juízo. Isso traz ensinamento para nós, que a nossa família, nesse tempo de hoje, próximo à volta do Senhor, porque a gente está vendo que os sinais estão se cumprindo, a sua família e a minha precisa ser esses sinais e maravilhas da parte do Senhor, porque pessoas que te cercam e me cercam não leem a Bíblia, mas leem a sua vida e a minha. Nós somos o Evangelho que eles vão ler. Eles vão olhar para a nossa família, para a sua família e para a minha. Então, nós em nossa casa, precisamos ter sinais e maravilhas da parte do Senhor para aqueles que nos cercam, para os nossos vizinhos, para os nossos parentes. Amém? Então, por quê? Porque se algumas pessoas não virem sinais e maravilhas, não crerão. Tem gente que ouve, mas se não vê sinal e maravilha, não crê. Não é verdade? E isso está escrito, quer ver? Olha só. João 4,48 diz assim: então Jesus lhes disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. E tem muita gente que é assim, você fala do Evangelho, olha, está por aqui, está por aqui. Mas, quando vê uma mudança na sua vida, vê uma mudança na sua família, aí vem, olha, Deus existe mesmo. Porque olha, fulano é assim, agora está assado, entendeu? Então a gente precisa estar atento para isso. Então a nossa vida, a nossa família precisa apontar para a salvação. Amém? Então,
será que nós temos conseguido? Só que a questão é que muitas vezes a gente não consegue fazer isso nem dentro da nossa casa. Tem muito crente, eu não sei aqui, porque eu não conheço aqui, né, pessoal? Eu já até trabalhei aqui no Marcelo Alencar muitos anos atrás, 2010, trabalhei ali, deve ter até ex-aluno aqui nesse lugar. Quem estudou em 2010, ali deve ter sido aluno. Então, o que acontece? Mas voltando aqui, deu uma viajada agora. O que acontece, gente? Às vezes a gente não consegue que nem a nossa casa entenda isso. Né? Nós temos os nossos filhos, muitas vezes, nós viemos à casa do Senhor, trazemos os filhos para a igreja, entram lá para a escolinha. Então, queridos, às vezes a gente não consegue fazer isso na nossa casa. A gente não consegue mostrar os milagres, as maravilhas, os sinais e maravilhas dentro da nossa casa. Entendeu? Então a gente precisa entender por quê. Por que nós estamos falhando tão miseravelmente assim? Por que as famílias estão se despedaçando assim? Porque é uma realidade, queridos. A gente tem que entender que é uma realidade hoje. Porque muitas vezes nós estamos vivendo sem temor e sem obediência ao Senhor. Hoje foi falado aqui de temor no começo do mundo. O Senhor, Ele está falando. E se Ele está falando, às vezes a gente pensa assim, poxa, Elane é o dia daqui, mas quem sabe sou eu e você, porque eu e você que precisamos ouvir isso. Nós precisamos ter temor do Senhor e obedecer, não é só temer e obedecer ao Senhor. O Senhor tem compromisso com quem? Tem compromisso com a palavra dele. E nós precisamos ter esse compromisso com a palavra do Senhor. Porque, queridos, o preço que Jesus tinha para pagar na cruz, Ele pagou para nos salvar. A salvação Ele garantiu. Só que tem uma outra coisa que segue a salvação, e isso a gente precisa fazer, isso é porque a gente recebe a salvação. Mas para ver o Senhor, tem uma coisa que é um processo diário, que é o que? A santificação. A palavra do Senhor diz, lá em Hebreus 12, 14, que sem santificação ninguém verá Deus. E não é preciso santificar. Sabe por que às vezes os filhos não permanecem? Porque eles não veem santificação em nós. Eles não veem obediência nem temor a Deus em nós. Então aqui na igreja nós damos glória a Deus, aleluia, porque é muito fácil botar uma máscara de crente aqui, gente. Muito fácil. Eu vir aqui, pegar o microfone e falar e dar glória a Deus é muito fácil. Agora, difícil é eu lá em casa, na hora da luta, na hora que meu feijão queima, eu dou glória. Na hora que dá um problema com o vizinho, você está dando glória a Jesus, que o Senhor é fiel, o Senhor vai agir com providência nessa situação. Isso é que é o difícil, mas é isso que os filhos estão observando. É isso. Na hora em que está de noite, você e seu marido de joelhos estão orando junto. Vocês lendo a palavra, aplicando a palavra em casa, mulher honrando o marido, marido honrando a mulher. Isso vai fazer diferença nos filhos. É isso. Esse é o evangelho que eles vão ler. Porque não adianta eu chegar e falar bonito aqui, se lá em casa eu não tivesse falado com meu filho. Se eu não tivesse vivido, mais do que falado, se eu não tivesse vivido com meu filho. Entendeu? Então, querido, por isso que a gente tem que prestar atenção nisso, porque às vezes a gente tem o hábito de florear, romantizar a coisa, achando que é uma coisa mística. Já viu aqueles vídeos que tem no Instagram? A casa dá uma bagunça, aí você faz assim, aí a cena seguinte está arrumada. Vamos ver se fosse nossa vida assim, mas não é. É necessário uma santificação diária. Diariamente a gente precisa. Gente, não me sabe a geladinha, que a gente não está com geladinha, não precisa. Queridos, olha só. Nos últimos 10 anos, você está aqui pesquisando, depois você vai pesquisar também. Nos últimos 10 anos, no Brasil, 4 milhões de pessoas deixaram de ser evangélicos. Sabia disso? 4 milhões. É muita gente. É muita gente. Saiu de igreja. Estavam na igreja. Se olhar, foram criados na igreja. Hoje eles não estão mais. Por quê? Por que essas famílias hoje estão desfacelando? Não estão mais na presença do Senhor? Porque muitas vezes foi ensinado que era importante bater ponto. Eu fui na igreja, eu fui no culto. Pronto, cumpri meu. Antigamente, eu não sei se tem alguém aqui que é católico, que já foi católico. A gente teve um contador, meu pai teve um contador que ele falava assim mesmo, ele era católico, ele falava, ele ia domingo, 7 horas da manhã na missa. Ele pronto, já bati meu cartão, já cumpri minha obrigação. Ele falava isso, já cumpri minha obrigação. E tem gente que tem crente que faz isso também. Já fui à igreja, bati meu cartão, resolvido meu problema. Então, muitos são esses, que já acharam que ser evangélico é bater ponto na igreja, é usar roupa de crente, é falar o evangeliquez, né? E achar que a igreja vai dar conta dos filhos. E não vai, queridos. A igreja tem uma notícia triste para falar.
sozinha, ela não vai dar conta dos seus filhos, sabe por quê? Todo mundo, eu e você, temos 168 horas por semana. 7 dias, 24 horas, faz a conta aí, 168. Se a igreja tem 3 cultos por semana e você é aquela pessoa muito assídua, que chega antes do culto e depois, vamos dizer que você fica 3 horas dentro da igreja. São 9 horas semanais que o seu filho vai estar dentro da igreja. De 168, você acha que a igreja tem muita conta sozinha? Se em casa a gente não tiver uma vida no altar, difícil, né? Por isso que esses 4 milhões hoje não estão mais. E eu estou aqui para falar, para te alertar, porque o propósito do Senhor é que a sua família e a minha não entrem nessa estatística nos próximos 10 anos. A nossa família daqui a 10 anos vai ser daqueles que permanecem. Até a volta do Senhor. Então, queridos, isso é muito importante, porque eu trabalho com comunicação já há muito tempo, desde 2009. Hoje não estou mais em sala de aula, trabalho com psicopedagogia, trabalho com terapia cristã, atendo crianças, atendo adolescentes. E hoje estou falando, basicamente, gente, eu atendo crente. Eu só tenho uma pessoa que eu atendo na crente, mas estou todo mundo crente. Vou te falar, tem filhos e netos de crentes que estão em profundo sofrimento. Porque ela está numa dor tão grande, porque criança, adulto sabe, nem adulto às vezes sabe verbalizar, nem adulto às vezes sabe falar dos seus problemas. Imagina a criança. Aí a criança sente aquela dor que não sabe explicar, ela começa a se cortar para ela ver alguma coisa com ela. Então, e a família está assim, não tem problema hoje, não está nem aí, sabe por quê? Porque pai e mãe às vezes quer mais é curtir a vida. Porque foi criado na igreja, mas agora não quer mais saber, quer saber de curtir a vida. Isso é muito sério, queridos, é muito sério, porque o Senhor vai voltar. A palavra está se cumprindo, está entendendo? E a responsabilidade é sua e minha, porque o Senhor trouxe para você e eu hoje aqui na casa do Senhor para trazer essa palavra. Eu e você precisamos ter sinais e maravilhas da parte do Senhor. E isso o Senhor trouxe porque é possível para você e para mim. É possível, queridos, que a sua casa e a minha sejam sinais. É o desejo do Senhor que você e eu sejamos sinais e maravilhas na mão do Senhor. Glória a Deus. Agora, esse sinal e essa maravilha vai ser igualzinho o durex aqui. Ninguém vai ver, mas tem hora que a luz bate e ele brilha. Aí a gente olha, tem uma coisa diferente ali. É o Espírito Santo que vão ver a tua família, vão ver a tua vida, vão ver os teus filhos. Está entendendo? Glória a Deus. Mas para isso, queridos, é preciso que a gente te apogie, a gente vá aos pés do Senhor em arrependimento, buscando o Senhor. Sonda-me, Senhor, vê se é em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. Não é isso? É no dia após dia a gente fazer isso e os nossos filhos verem a gente fazendo isso, porque a gente tem que ser humilde também para confessar os nossos pecados diante do Senhor e diante dos nossos filhos, porque eles aprendem pelo exemplo, não é pelo que a gente fala. E a palavra do Senhor diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda justiça. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, aleluia. E eu e você precisamos dia após dia, porque eu não sou melhor do que você em nada, ninguém é melhor do que ninguém. Todo dia nós precisamos da graça, da misericórdia e do perdão do Senhor. E na medida que os nossos filhos veem isso em nós, ou o seu cônjuge, Daniel, eu não tenho filho, mas você tem cônjuge. Eu sou solteiro, mas você tem pai e mãe que não está aqui. Você tem um irmão, tem um sobrinho, ele vai ver, você é o evangelho que ele vai ler. Você é o sinal e a maravilha do Senhor, você é milagre. Às vezes, querida, a gente vem aqui na casa do Senhor pedindo tanto milagre. O milagre é você já é um milagre. Você vai ser um milagre, isso vai ser uma vida daquela pessoa. Você está orando pela salvação da sua família, o milagre ele já mandou em você. Você que vai fazer essa diferença. Você vai ser o sal da terra, que vai salgar essa vida. Vai ficar com você, nossa, eu vou ter que ser de olhar para o fulano, eu tenho que ir lá nessa igreja também para poder beber dessa água. Glória a Deus. Não há, irmãos, milagres e maravilhas se não houver arrependimento e transformação. A gente precisa confessar os nossos pecados. A gente não pode fazer vista grossa. Queridos, eu posso não ver, você pode não ver os meus pecados, mas o Senhor vê, o Espírito Santo vê. E hoje, sabe o que acontece? É muito fácil ter pecado oculto. Porque a gente tem um aparelhinho desse tamanho assim, né? Retangular, que a gente carrega. Aí às vezes está lá dando uma curtida na novinha, dando uma curtida no novinho, não é? Passa alguém com a roupa meio justinho, o olhinho vai lá, ó. Isso é brecha da legalidade do diabo, queridos. Aí elas estão cheias de famílias doentes, endividadas, com problemas financeiros, um inferno dentro de casa de discussão, mas é brecha
nós estamos na casa do Senhor, dando legalidade para o diabo. Aí oramos por um milagre, o milagre não vem. Por quê? Porque estamos tapando as brechas, estamos dando brechas, dando legalidade para o inimigo. Não podemos, queridos, não podemos. Você sabe o que é legalidade? Se você for no centro do Rio de Janeiro, tem ali o consulado dos Estados Unidos. Aquele prédio, dentro do Rio de Janeiro, não é Brasil. Se você botar o pé lá dentro, você está nos Estados Unidos. É território americano. Está no Rio de Janeiro, está no Brasil, mas o território é americano. Sabe por quê? Porque o Brasil deu legalidade para os americanos ali. Deu território para eles. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós damos legalidade ao diabo através dessas coisinhas pequenininhas que a gente acha que não tem nada a ver. E aí, os nossos filhos estão vendo. Os nossos filhos estão vendo. Isso quando não ensina. Nós viemos da igreja aqui, saímos da igreja, chegamos em casa, colocamos uma novela que só ensina coisa errada. Vemos um filme de seriado que só ensina coisa errada. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tive um gerente que falava que exemplo ruim de dar da gente, né, para não falar mal de ninguém. Eles têm uma série que eu gostava de ver. No primeiro momento eu achei que não tem nada a ver. Né? Era Emily em Paris, não sei se alguém aqui já viu. Eu falei, vou ver a série. Porque a menina parecia bonitinha, né? Era engraçadinha, parecia que era engraçadinha, foi ver. É um tal de andar, troca de par, um episódio está com um, outro episódio está com o outro. E Jesus, isso não está certo, não. Me incomodei, parei de ver, porque Salmo 101 diz o seguinte, o salmista diz o seguinte: não porei coisa má diante dos meus olhos. O Espírito Santo, você tem que dizer, Senhor, me incomoda. Queridos, Efésios 5 diz o seguinte: enchei-vos do Espírito. Nesse tempo de hoje, a sua família e a minha precisam estar cheias do Espírito Santo. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Mas como que o Espírito Santo vai me encher se eu estou enchendo a minha casa que não presta? Aí eu vejo novela, estou ensinando coisa errada e o meu filho, minha criança, está lá vendo. Aí daqui a 10 anos, sabe o que vai ser? Vai ser uma criança que vai se envolver com coisas que eu não queria que ela se envolvesse. Mas por quê? Desde pequenininha ela está ouvindo que é normal, eu dentro da minha casa, todo dia. Então eu posso fazer. Papai e mamãe vem, então tá bem. Não está ok. Nós precisamos explicar. Se aquilo apareceu assim, meu filho, olha, isso é uma coisa terrível, tá? O mundo faz isso. Mas Deus tem coisa melhor para você, meu filho. Porque você será uma maravilha do Senhor. Você é bênção do Senhor, meu filho. Profetiza sobre a vida do seu filho. Profetiza sobre a sua esposa. Minha querida, você é uma bênção do Senhor. Marido, você é uma bênção do Senhor. Você é um instrumento do Senhor na minha vida. Você é o sacerdote do lar. Profetiza, abre a boca para abençoar. Às vezes você vai, nossa, é terrível. Não, seu filho não é terrível. Seu filho é uma bênção do Senhor. Aleluia. Entendeu? Então a gente precisa entender, despertar. Por quê? Porque os campos estão brancos e dentro da sua casa da minha também. Queridos, eu trouxe aqui duas coisas para mostrar para vocês. Vamos lá. Na verdade, eu quis trazer um câmera, né? Só que na internet só achei um jarro. É o que tem para hoje. Queridos, nós temos esses dois aqui. Esses dois vasos. Esses dois câmeras. Qual a diferença? Além do tamanho, né? O que a gente pode observar de diferente neles? Além do tamanho? A cor, né? Vou falar qual é a diferença. Esse aqui, como você bem pode observar, foi feito por um oleiro profissional. A pessoa especialista em fazer vasos. Esse aqui eu comprei no shopping. Na internet, na loja. Então foi um profissional que fez. Esse aqui, eu fui na papelaria, comprei uma argila escolar e tentei fazer a minha moda. Ficou tão bem feito que já quebrou a alça. Eu queria ter trazido a alça, mas a alça caiu aqui dentro. E por que, queridos, que eu pus isso daqui? Esses vasos simbolizam a minha vida, a sua vida e a nossa família. São vasos. Sabe que tem muitas diferenças entre eles, embora os dois sejam feitos de barro. Sabe qual é a diferença? A argila que foi feita. Essa argila aqui, ela foi purificada. Essa aqui, ela é cheia de grãozinho áspero, cheia de sujeirinha. Conforme você vai manuseando, você sente o grão, está cheio de coisa ali.
Esse aqui não. Esse aqui, para virar isso daqui, teve que tirar todas as impurezas do barro, todo o carocinho teve que sair. Por quê? Porque esse passou pelo fogo. Esse aqui passou por um fogo de mais de 1000 graus para chegar aqui. E aí ele foi assado, ficou naquele forno. E hoje, se eu botar água aqui, vai aguentar água, não vai vazar. E aí eu posso, vai encher de água e vai derramar os outros. Só que esse aqui, ele não aguenta nem segurar de mau jeito, porque quando eu segurei, quebrou já. Ele não aguenta nada. Esse aqui foi feito a minha moda. Esse aqui é a moda de Deus, digamos assim, né? Quando eu tento fazer com a minha família, com a minha vida, o que eu acho certo, o que eu quero, é isso aqui, Uma hora vai despedaçar tudo. Já começou a despedaçar. Mas quando a gente faz as coisas nos moldes de Deus, a palavra de Deus, deixa Ele moldar, deixa Ele trabalhar. E quando Ele nos coloca no fogo, porque Ele sabe até onde a gente pode aguentar, aí a gente vira isso aqui, Esse daqui, ele mal serviu para decoração na minha mesinha até eu vir para cá, porque agora nem isso eu posso fazer, porque já quebrou. Só servia para decoração, era inútil. Agora esse é útil. Isso aqui eu posso botar água, eu posso botar suco, sei lá, eu posso botar o que eu quiser, porque o vaso é meu, eu uso do jeito que eu quiser, né? Assim é a nossa vida diante do Senhor. Então, querido, isso nos ensina muito sobre a santificação. Para a nossa família não quebrar como as varetas aqui e passar pelo fogo, ela precisa primeiro tirar as impurezas. Só que quem tira essas impurezas só não sei eu. Eu tenho que tirar dia após dia as minhas impurezas, você também. E para isso a gente precisa, dia após dia, Espírito Santo, onde que está a sujeirinha? Me ajuda. Porque a gente não vê. Queridos, eu costumo dizer o seguinte, até no meu livro eu coloquei. Nosso pecado é igual feijão no dente, a gente não enxerga o nosso, só enxerga o dente do outro, né? Quando você chega no espelho, aí tu vê, caramba, que vergonha, eu estava com feijão no dente. A Bíblia é esse espelho que nos mostra o nosso feijão. Para dizer, Senhor, mostra onde que está errado, onde que eu estou em falta, tira esse pozinho, Senhor. Porque o que acontece? Esse aqui, até na internet, eu poderia tentar botar no fogo também. Eu podia levar. Só que ele ia rachar mais ainda. Ele não ia ter estrutura. Ele não tem estrutura para aguentar o fogo. E aí, queridos, por que esses 4 milhões de pessoas hoje não estão mais na casa do Senhor? Porque eles não aguentaram o fogo. Porque não se purificaram. Porque não entenderam que vida com Deus não é só vir à igreja e botar no meu Instagram. Cristão. É eu, dia após dia, me tirando as sujeirinhas. É aquele palavrão que eu falava, eu não vou falar mais. É aquela série que eu gostava de ver, que eu não vou ver mais. É aquilo que eu sei que desagrada o Senhor, que eu não vou fazer mais. É aquela roupa que eu usava, que eu não glorificava, que eu não vou usar mais. Mas isso sou eu que tenho que fazer. E eu tenho que querer mexer o Espírito. Isaías 20:19 diz o seguinte: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. A sua família, o Senhor tem o melhor da terra. Só que para isso eu e você precisamos querer se encher do Espírito, querer se santificar. E isso não é para você abrir mão, é para entender que o Espírito Santo está vendo ele que sonda o seu e o meu coração. E um dia eu e você vamos dar conta ao Senhor. Eu vou dar conta ao Senhor. E eu e você precisamos ter constantemente. Isso é o temor do Senhor também, como eles estavam falando aqui no começo do culto. A certeza de saber que um dia eu vou estar diante do justo juiz. O meu nome é Daniel, significa Deus é meu juiz. Aí esses dias foi um visitante lá na igreja, o nome dele é Daniel. E aí ele falou assim, aí eu falei, poxa, que legal, eu amo meu nome. Eu falei, eu amo meu nome, Deus é meu juiz. É bom e é ruim. É bom porque assim, o Senhor julga a minha causa. Mas também Ele é o meu juiz que vai me julgar. Né? Então é para a gente ter temor, o Senhor vai me julgar. Mas Ele não vai julgar só, não é só Daniel. Né? Vai julgar todo mundo, todos nós. Um dia estaremos diante do justo juiz. E aí se eu fiz papel de crente, mas não fui, eu vou prestar conta ao Senhor. E a minha eternidade não vai ser com Ele. E aí a minha família também, porque eu vou prestar conta dos filhos que o Senhor me deu. Eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu. Somos sinais e maravilhas da parte do Senhor. Você e seus filhos são sinais da parte do Senhor. Graças a Deus. Não é? Vamos lá. Né?
Uma outra coisa que eu trouxe sobre o cântaro é que, se você for olhar na Bíblia, as passagens que tem das pessoas que trouxeram o seu cântaro e apresentaram diante do Senhor, do altar do Senhor, tiveram as vidas transformadas. Aleluia! A gente vê lá em Gênesis 24, Rebeca. Rebeca trouxe o cântaro, porque na verdade as mulheres antigamente eram responsáveis por pegar a água da família. Elas pegavam o cântaro, iam até o poço, a fonte de água, enchiam e traziam para a família, para casa. E aí, queridos, Rebeca foi fazer isso. Um dia ela saiu de casa, foi pegar água, foi até a fonte de água. Quando ela chegou lá, ela encontrou uma pessoa. Quem estava lá era o servo de Abraão. E Abraão tinha virado para o seu servo e falou assim: olha, vai buscar uma esposa para o meu filho. E deu as orientações. E aí esse servo, quando saiu com essa, olha que responsabilidade. Quando ele saiu, ele orou: Senhor, Deus do meu Senhor, Deus de Abraão, faça com que a moça, que eu vou lá na fonte, a moça que me servir água, essa seja a esposa, né, do meu Senhor. E aí veio Rebeca, foi lá buscar o seu cântaro na fonte das águas. E ela teve a vida dela transformada, porque mal sabia ela que quando a pessoa pediu água e ela serviu, ela estava servindo para aquele que ia levá-la até o seu escolhido, não é? O seu marido. Ela teve a vida transformada, não é? O Senhor deu uma família a ela, na medida que ela foi com o cântaro dela à fonte das águas. Mas em João 4, 7 e 31 também fala de uma mulher samaritana, que ela foi até o poço de Jacó, também com seu cântaro, chegou lá, e quem é que estava sentado lá junto ao poço? Jesus. E aí ela vai para buscar água, junto à fonte das águas. Mal sabia ela que a fonte de água viva estava ali, que era Jesus. E aí ela chega, Jesus pede a ela água. Só que os samaritanos não falavam, os judeus não falavam samaritano, e aí ela pergunta, né? Você, como sendo tu judeu, fala comigo, que sou samaritano, e me pede água para beber. E aí Jesus fala: se tu conheceres os dons de Deus, e quem é que te pede água, tu lhe pedirias e ele te daria para beber. Porque ele é a fonte da água viva. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! João 7,37, Jesus disse assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E Jeremias 2,13, o Senhor fala assim: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram no manancial de águas vivas, cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. Isso é um mal muito ruim quando nós fazemos para a nossa casa. Nós cavamos cisternas. Ou seja, vou beber daqui do meu jeito. Só que cisterna, querido, não é viva, não é água viva. Você sabe o que é uma água viva? Quando a gente fala de rios de águas vivas, são rios que têm água tão pura que tem vida lá dentro. Tem peixe. Você olha aquele rio lá do centro da cidade, é tão poluído que não tem um peixinho lá dentro. Aquilo é rio de água morta. Mas rio de água viva é aquele que é tão puro que passa, mas você vê peixinho. Aquilo é rio de água viva, tem vida. Então, o Senhor é esse manancial de águas vivas. Ele traz vida por onde passa. E Ele quer jorrar na sua casa, não é minha. E aí a gente pode chegar diante do altar do Senhor, trazer a nossa família, o nosso cântaro, e pedir: Senhor, eu venho buscar água diante de Ti. Porque eu sei que se eu buscar água para minha família no Teu altar, o Senhor vai transformar. Porque todo mundo que foi ao Senhor com o seu cântaro não teve vida transformada. E se hoje você veio à casa do Senhor e quer uma transformação na sua casa, hoje é a noite que o Senhor está pedindo, está já falando: traz o seu cântaro que eu vou transformar. Eu vou encher, eu vou te encher. Ele faz isso, é isso que você precisa querer. Se quiser me ouvir, escolhereis o melhor dessa terra. Você quer o melhor dessa terra para você, para sua casa? O Senhor dá, queridos. E olha, eu vou te falar. A palavra do Senhor disse: vinde comprar sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Na presença do Senhor. O Senhor dá. Ele supre todas as justiças. Tem coisas quando você começa a buscar o Senhor, tem coisa que o Senhor faz que realmente não tem preço, não tem dinheiro, não tem preço. O Senhor, Ele move. Vou contar uma experiência rápida aqui. Um tempo atrás, foi final do ano retrasado, eu estava precisando de calça jeans. Eu estava com 2 calças jeans, que só pela misericórdia, se bobear, já andava sozinho, que eu só tinha 2. Falei: Senhor, eu estou precisando tanto de calça, Pai.
Um belo dia eu estou lá no meu devocional de manhã orando, o Senhor falou assim comigo: farei o teu nome lembrado em uma pessoa que está, o que o Senhor falou? Longe de tempo e longe de espaço. Eu falei: Senhor, longe de tempo e longe de espaço. Passou, não deu nem um mês e pouco, recebo uma mensagem de minha prima, que mora no sul de Minas. Falou assim: Dani, eu tô querendo ir visitar você, visitar a tua mãe, tô querendo ir em Petrópolis para te visitar, mas eu separei umas coisinhas aqui, não sei se você vai querer. Opa! Queridos, ela veio, olha o que Deus fez. Deus deu uma benção e ele abençoou. Porque a filha dela casou e ela fez uma dieta que ela quis emagrecer para estar magrinha no casamento. Ela perdeu todas as roupas dela. E aí, o que adianta? Olha o milagre. O Senhor me engordou e ele emagreceu ela. Acabou, ela perdeu as cidadanias. Ela trouxe uma bolsa que tinha umas 17 calças, né? Eu nunca tive tanta calça, mas essa calça dela está aqui, ó. Deixa eu ver. O Senhor renovou meu guarda-roupa, queridos. Deus gosta de cristão. O Senhor abençoou minha filha, abençoou. Entendeu? Se quiser de meu visto também, tem tudo coisa de loja boa. Tudo coisa de loja boa. Coisa que eu não mais vai poder comprar. Deus é minha. Glória a Jesus. É isso, queridos. Comprar. Se quiser de meu visto, eu mereço o melhor dessa terra. O Senhor toca no coração e te abençoe. Você não gosta de cristão. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, queridos, a gente precisa entender, quando a gente traz o nosso cântaro diante do Senhor, a nossa vida muda, a nossa família muda, os nossos filhos começam a mudar, começa a ter transformação deles. Quando eles veem você orando, eles veem o resultado. Meu filho casou, foi em novembro do ano casado, né? E o que aconteceu? Ele queria casar, só casar é caro, né, gente? Não dá uma casa difícil. E a gente não estava numa situação muito folgada, como até hoje não está ainda. Então a gente falou assim: Senhor, comecei a orar, acordava cedo, eu ia para a parede para não entrar no quarto dele, para não acordar. O quarto dele dava a parede para a sala da casa que eu morava, né? Eu chegava na parede, eu estava assim, a cama dele estava do outro lado da parede, e eu com minhas mãos todo dia maior. Senhor abençoa, em nome de Jesus, abre as portas, move as coisas, Senhor, esse casamento. Queridos, o Senhor é muito lindo. Ele ganhou quase tudo. Ganhou cama, ganhou fogão, ganhou tudo que é caro. O Senhor tocou nos corações, ele ganhou. Ele ganhou. Eu chamei lá, não queria poder comprar. Ele ia poder comprar para jogar um bom, mas Jesus deu. Jesus é muito lindo. Aí um dia ele virou para mim e disse: mãe, você está orando por mim, não tá? Eu sei que você sempre orou, mas agora eu estou orando diferente, não tá? Meu filho, eu estou com propósito todo dia orar para você. Eu disse: mãe, que o Senhor está fazendo coisa que é só Deus, né? Deus realmente chama casamento. Quando você vai ver, Deus realmente chama casamento. Não, meu filho, glória a Jesus. Queridos, quando você ora, quando você intercede, quando você impõe as mãos, quando você abençoa, a sua família vai colher frutos. Quando a gente entende que nós somos, às vezes, que nós mulheres nos sentimos sobrecarregadas. Porque a gente, mas tudo sou eu. Eu tenho que falar, se eu não falar que vai à igreja, não vai. Se eu não falar que tem que ter a Bíblia, não vai. Se eu não falar que vai. Sabe por quê? Porque o Senhor nos colocou como coluna. A coluna sustenta. Então, às vezes, você pode pensar, está pesado. Mas olha só, quem cobre tem mais responsabilidade, né? É mais complicado do que quem sustenta. Porque a chuva grossa, o chumbo grosso vem sobre a cobertura. E a cobertura está maligna. O chumbo grosso vem sobre eles. A chuva temporal vai em cima deles. Nós só estamos sustentando eles. Entendeu? Mas eles nos cobrem, eles nos protegem. E aí a gente precisa entender, na família, cada um tem uma função. Cada um tem uma função. Inclusive, esse livro que eu falo. Né? O filho mais velho, ele tem uma função muito importante que às vezes ele não sabe. O filho mais velho, ele é exemplo. Já reparou? O pequenininho sempre gosta de imitar. Primeiro que o mais velho é sempre o ídolo do pequenininho, né? Quem tem 2 filhos aí sabe, né? O pequenininho não é mais velho. Normalmente, né? O mais velho morre de ciúme porque perdeu o reinado. Né, para o pequeno, mas o pequeno acha o máximo, e aí quer tudo que o grande faz, quer fazer também, né, para poder ser, olha, eu sou forte, não tem como agir, né? E a gente, então todos nós, dentro da família, nós temos uma função, né, diante um dos outros e diante do Senhor também. Então nós mulheres, nós temos essa função, nós somos intercessores, somos nós realmente, muitas vezes,
Porque como o irmão falou, a vida do homem, não que a nossa vida também é corrida, né? Nós sabemos que a gente às vezes tem jornada dupla ou tripla, né? Mas o Senhor, queridos, Ele é tão sábio e maravilhoso, que Ele deu a estrutura emocional para cada um exatamente o que faz. Porque aquilo que teu marido faz, nós não temos estrutura emocional para aguentar. Não temos. Tá? Ou seja, eu não tenho estrutura para lidar, estar à frente. E eu vou te falar sinceramente, porque eu já passei por isso, né? Meu marido já viu isso. Para eu ter um negócio, eu ficar à frente desse negócio, maravilhosa, me frente, dando sorriso, surtando por dentro e tendo que manter, né? Chegar em casa, ele dá conta de casa, dá conta de marido, dá conta de filho. Nós, sem surtar, de vez em quando, no TPM, você consegue? Chegando eu com ela ali, passando 50 a mais, a gente aguenta, querido, sem surtar? Não aguenta. Mas aí você pega o seu marido, eu não sei o seu, claro que cada um tem o seu temperamento, mas glória a Jesus, Deus é tão maravilhoso que me deu pai da calma. Então, o que acontece, queridos? Ele tem uma pressão danada do trabalho, ele chega em casa contando cada coisa e fica assim, Senhor, eu só fico orando, porque Senhor, eu realmente não tenho estrutura para estar no lugar dele, para passar pelo que ele passa, sem perder a unção, sem perder a graça de Deus. Eu não tenho estrutura emocional para isso. Então Deus é muito maravilhoso. Aí Ele criou um homem que emocionalmente, hormonalmente, né, ele é sempre assim, porque nós mulheres somos assim, né? Tem dia que a gente está assim, tem dia que está assim, igual ela falou, porque os nossos hormônios são assim. E isso reflete toda a nossa vida. Os homens são mais constantes, emocionalmente falando, hormonalmente também. Só que em compensação também, como nós temos os nossos altos e baixos, eu não sei se é por causa disso, eu nunca vi um estudo sobre, mas isso faz com que a gente se sinta também, meu Deus, alguma coisa não está bem, eu preciso do Senhor. A gente acaba às vezes buscando mais. Né? Não que os homens não busquem. Né? Como meu marido fala, meu amor, a gente faz de coisa diferente, de forma diferente. Né? Os homens também amam a Deus, eles buscam a Deus, mas é de forma diferente. Mas a função da mulher, nossa, você e sua, a gente precisa entender, é essa, é realmente levar a família a buscar o Senhor. Mas como que a gente vai fazer isso? Só falando, sendo a chata, que fala o tempo todo? Não, queridos, é fazendo. É na medida que o seu filho vê que na hora que você podia estar vendo a sua novela, o seu seriado, você está lá no joelho, lendo a palavra, meditando a palavra, orando por ele. É quando ele acorda e ele está ouvindo lá. Aí ele acorda e está lá você com a mão sobre ele, ungindo e abençoando teu filho. É quando ele chega e sente aquele cheiro de óleo ungido na cama, e minha mãe passou aqui, ó. Né? A gente faz a diferença no dia a dia vivendo. É isso que o Senhor deseja fazer com você e comigo na nossa família. Né? E cada um de nós. Por que, queridos? Deus não nos chamou para decoração. Você e eu não fomos chamados para sermos decoração, nem em casa e nem na casa do Senhor. Deus nos chamou para sermos úteis, para fazer a diferença. O que vai fazer a diferença na sua família e na minha é a resistência e o uso. Qual é a resistência que você e eu e a nossa família tem tido diante do Senhor? Hoje, toda a sua família está na presença do Senhor. Hoje você pode dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor? Ou precisamos ainda dizer, na fé, que em nome de Jesus a palavra vai se cumprir, eu e minha casa serviremos. Você precisa falar serviremos ou você já pode falar servimos? Tanto você que vai falar que serviremos ou que servimos, precisamos igualmente estar aos pés do Senhor. Porque aquele que pensa estar em pé, cuide, não cai. Então todos nós dependemos do Senhor, dia após dia, para clamar pela nossa família. Dia após dia, clamar pelos nossos filhos, clamar pelo nosso casamento, porque somos bombardeados diariamente, queridos. Nada há garantia. Você está casado? Lamento dizer, não é garantia, tá? Você está na casa do Senhor, não há garantia. Não há garantia. Se não for dia após dia, zelando pelo que o Senhor deu, não há garantias. E eu vou falar para você por quê? Porque eu já passei, né? O Senhor teve muita misericórdia na minha vida. Já passei por um casamento. Passei por sofrimentos que não desejo a ninguém. Fiquei 13 anos sozinha até que um dia Deus se atentou para mim e graciosamente
novamente, me deu uma família novamente. Então eu sei o que é perder. Eu sei o que é perder uma família. Quem está falando para você já sabe o que é ter sido casada e sabe o que é ter perdido a promessa de Deus. Sabe por quê? Porque quando eu casei na casa do Senhor. Eu fui uma jovem da casa do Senhor. De louvor também. Servi ao Senhor. Casei na presença do Senhor. Com filho de pastor. Falei, olha, o casamento até a eternidade. Não foi. Não foi, sabe por quê? Porque a gente acha que isso é suficiente. Porque a gente não entende que a nossa vida, dia após dia em família, é tirar a impureza. É dia após dia tirar a impureza. É zelar pelo outro. Será que a gente está zelando? Ou será que quando o marido chega em casa, a gente está com aquela camisa do político? Aí ele ficou o dia inteiro trabalhando lá, com as bonitonas cheirosonas, e chega em casa e a gente está lá com cheiro de gordura com a camisa do político. Mal-humorada ainda, reclamando na casa. Não justifica nada que o marido venha fazer por causa disso, tá? Mas a gente tem que fazer essa parte, né? Porque a gente vai dar conta da nossa parte, o outro faz aí que vai dar conta disso. O fato é que passou o tempo, eu fiquei, depois de 10 anos, perdi minha casa. Perdi minha casa não, graças a Deus, porque eu tive meu filho, uma bênção do Senhor, mas eu perdi o que era meu sonho. Porque meu sonho era ter uma família na presença do Senhor. Mas sabe por quê? Porque duas coisas aconteceram. Uma, não zelei. Quando a gente não zela, queridos, a gente acha que está tudo garantido. Você acha que você pode chegar e falar do jeito que quiser, e o outro vai ter que aguentar mesmo. Eu quero isso aqui, ó, está preso. Não está. Aí, igual o filho, posso falar o que quiser com a minha mãe, porque a minha mãe vai ter que matar. Não vai, sabe por quê? Porque você não sabe se a mulher vai respirar, se ela vai estar viva. Sabe? A gente sabe? A gente não sabe. Nada é garantido na vida. A única coisa garantida. Um dia vamos morrer, vamos ser arrebatados. Isso é fato. O restante, nada é garantido. Então, eu e você precisamos dia após dia ter temor e temor, como foi falado aqui no meu estudo. Hoje o Senhor está nos trazendo de volta o temor, que Ele é digno, porque Ele é digno. O temor do respeito, mas o temor do medo também, tá, gente? Às vezes a gente fala sempre muito isso, né? Não, a gente não é ter medo de Deus, não. Agora eu vou te falar. Se você sabe que tem um ser que tem poder de te dar vida eterna, de te lançar no inferno, você não vai ter medo disso? Se a gente tem medo de um ladrão que pode tirar a gente, eu tenho medo. Eu tenho que ter temor. Temor com muito respeito, mas também. Não, eu não sirvo a Deus pelo medo de ir para o inferno. Mas eu tenho que ter medo de ser desse, que criou todo o universo, a grandeza desse ser. Né? Então, queridos, a gente precisa entender que é tempo de ajustar a nossa vida com Deus, de aceitar a nossa vida com Deus, aceitar a nossa família com Deus, entendendo que nada é definitivo. E aí a gente valoriza. Hoje, queridos, pode perguntar em mim. Todo dia de noite, eu sou bem repetitiva, né? Sabe por quê, queridos? Eu fiquei por 13 anos, eu tenho hipotireoidismo. Gente, agora não, né? Porque chegando na menopausa, calor grave, né? Mas até a menopausa chegar, eu vi um gelo, gente. Era mão e pé, que era um gelo só. Não esquentava nem com nada. Eu queria dormir, não conseguia dormir. 13 anos dormindo sozinha. Aí eu tinha que esquentar saco de água quente para esquentar o pé para ver se conseguia dormir. Aí Deus teve misericórdia na minha vida, restaurou minha família. Ele deu a abençoado que o pé quente todo dia. Glória a Deus. Todo dia eu agradeço. Eu até achava, todo dia eu agradeço. Porque todo dia eu estou com o pé frio. O outro dele está quentinho, já é uma glória a Deus pela tua vida. Porque eu sei que é um dele, entendeu? Então, querido, se você tem seu pé quentinho, glorifica. Entendeu? Se tem um pé quentinho para esquentar o teu, glorifica. Se você ainda não tem, vai orando e usa o saco de água quente. Mas é isso, queridos, o Senhor, Ele quer fazer isso, Ele quer restaurar, e o Senhor, Ele restaura. A gente cantou aqui um louvor muito bonito, né? Deus alcançou e modificou toda a minha casa. E Ele quer mesmo, deixa Jesus, que é o Rei, entrar no teu coração, Ele vai modificar toda a sua casa. Às vezes a gente reclama que tem um filho adolescente, que é rebelde, que é isso, que é aquilo. A gente não sabe o que está passando no coraçãozinho desse adolescente também. Na verdade, queridos, a gente não tem noção de como as nossas atitudes têm peso sobre os nossos filhos. Coisas que a gente faz, a gente nem se dá conta. Mas para a gente não teve nada a ver, mas para a cabecinha dele teve. Aí o adolescente começa a ficar rebelde, reagitado,
Não justifica, obviamente, né? Tem gente que aí você precisa dar uma corrigida, óbvio que a Bíblia fala, a gente corrige o pai, corrige o filho que ama. Mas às vezes a gente não entende que a gente tem parcela nisso também. E aí a gente precisa, né, examinar a gente mesmo e conversar com os nossos filhos. Por quê, meus queridos? Hoje tem muitos jovens que estão vivendo vida dupla. Uma vida na rua ou em casa. Aí a família pensa que é uma bênção. Queridos, eu fui professora em sala de aula por muitos anos. O que tem de... Aí você sabe o que é filho de Deus pelos nomes. Né? Porque tem nome, né? Você vê lá. Uma criança tem nome de Isaac, Joel. Né? Se você vê meu Joquebed. Só pode ser filho de crente, né? Porque não crente não vai para esses nomes, verdade? Então, quando você vê isso, e às vezes você vê uns nomes desses fazendo umas coisas que eu não vou falar que Deus duvida, porque Deus vê todas as coisas. Mas a gente vê. Direto. Eu teve uma época que eu dei aula lá no liceu. E aí, tinha uma aluna lá, e ela tinha um nome desse, eu não lembro o nome dela agora, mas era um nome que, obviamente, ela não tinha como ser não filha de não crente. E até mesmo pela roupa que ela usava. Ela não usava uniforme, ela usava, tinha que usar saia e tal. Mas ela era, Deus me perdoe, né? Mas assim, maçaneta. Passava na mão de todo mundo. Tinha uns assuntos que eu ficava constrangida de ouvir na sala de aula, que eu falava com uma boca desse tamanho. Um dia eu tive que chegar para ela e dizer: escuta aqui, minha amiga, deixa eu te fazer uma perguntinha. Sua mãe e seu pai sabem que você tem esse tipo de conversa aqui na escola? Eu tive que falar, também não depende. Mas tinha que falar por quê, queridos? Nós somos sinais e maravilhas. Essa criança, ela precisa entender, ela é para ser sinal e maravilha, gente. Ela não entendeu. Mas estava tendo vida dupla. Porque eu tenho certeza que na igreja até no coral de adolescente ela cantava. Olha a bênção. Então, queridos, a gente precisa entender, ensinar para os nossos filhos o temor do Senhor. Porque o que acontece? Precisa entender de batalha espiritual. Os nossos filhos são crianças, mas eles têm que entender do mundo espiritual, sim. Igreja não é só o que a gente vê. Vida com Deus não é só o que a gente vê. Eu estou falando com você aqui agora. Você está me ouvindo. Mas aqui, ó, está tendo uma batalha que a gente não vê. Uma batalha que está dando sono em alguns. Uma batalha que está tampando o ouvido. Uma batalha que está botando pensamento para você pensar na conta que você vai pagar amanhã. E você não consegue prestar atenção aqui. Os anjos do Senhor estão aqui acampados ao redor dos que o temem e os livram. Só que também tem outros que não são anjos que estão tentando roubar a tua bênção. Meu Deus! E fazem a mesma coisa com os seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa. E aí a gente precisa entender disso para todo dia estar revestindo a nossa família com o poder do Senhor. Comece o dia revestido, queridos, isso é um hábito que eu criei. Comece o meu dia. Eu já começo, eu vou a gente já vai, né? Cada um vai para um canto, de noite a gente ora junto, de manhã antes de sair, cada um vai para um canto. A gente vai ter o nosso momento com Deus. E a gente vai cobrir a nossa família com o sangue do Cordeiro e com a armadura de Efésios. Senhor, todo dia eu peço isso. A gente vai sair de casa, Senhor, capacete da salvação, coraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, espada do Espírito, preparado no Evangelho da salvação, Senhor. Cobre a nossa família, porque a gente está vivendo batalha todo dia. Se você e eu não entendemos que a nossa família está no campo de batalha, nós vamos ter alvos fáceis. E estamos sendo. E estamos sendo. Porque o fato de estar só vindo à igreja não significa muita coisa. Nós precisamos entender que o mundo espiritual não é brincadeira. Há uma batalha pela sua alma, pela minha, pela alma da sua família e pela da minha família. E nós precisamos cobrir. Pois agora a pergunta é: você hoje está disposto a aceitar o desafio de zelar e batalhar pela tua família? Amém? Estou achando que não. Vou repetir. Você aceita o desafio de hoje em diante batalhar pela sua família? Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, batalha pelo que Deus te deu. Você tem um celular aí, né? Se eu chegar aí, você vai deixar pegar? Duvido. Mas a gente está deixando o diabo pegar o que é nosso. Ele está saqueando família nesse momento. Você está aqui e ele está com um plano para saquear. Está sabendo disso? Se não sabia, sabia. Você e eu precisamos ter sinais e maravilhas da parte do Senhor. Para isso a gente tem que entender que sinal e maravilha acontece no mundo espiritual antes de acontecer no natural.
E para acontecer o natural e no espiritual tem que ter posicionamento, santificação, consagração. Isso não é fácil não, queridos. É jejum e oração. É jejum e oração. É fome mesmo. Buscar a vida no altar. Até porque se a gente está vivendo batalhas, desculpa, né? Mas vivendo batalhas, e filho de crente às vezes está, não vou falar que está possesso, mas está opresso. Vai sendo oprimido pelo inimigo. E chega uma hora ele cede, porque não aguenta pensar. Porque os coleguinhas do mundo vão ficar lá. Ih, não sei que você faz isso não, ih, mas é brincadeira. Não, aí teu filho precisa saber. Eu não faço isso porque eu tenho Deus vivo na minha vida. Não é para falar que ela na igreja não pode. Ou então, não deixa minha mãe saber. Pastor não pode saber. Não, ele vai falar. Eu sou servo do Deus vivo, isso aí não me convém, eu não quero. Glória a Deus, aleluia. Vou falar uma coisa para vocês. Quando eu era adolescente, porque isso acontece desde sempre pra gente. Nos anos 90, nos anos 90, eu era adolescente. E eu lembro que a minha mãe nunca me proibiu de namorar. E eu não conseguia arranjar namorado, gente. Todas as minhas amiguinhas namoravam, eu não. Aí a minha amiga um dia virou pra mim, que foi minha melhor amiga. E eu já ia na igreja, eu era da primeira batista lá na Barbosa. Ela virou pra mim e falou assim um dia: Iva, você não consegue namorar, sabe por quê? Porque você só vai à igreja, eu sei que tinha que nos competir comigo. Naquela época era som, né? Era som tudo pra minha cama. Aí eu falei, não, eu não queria ir, até porque eu era um bicho mato, gente. Um dia você falasse que eu ia estar aqui na frente, já estava me fartando só de você falar. Então, vergonha. E aí, não fui. E aí, os amigos zoaram porque eu estava me guardando. Eu queria me guardar para o casamento. E me guardei, graças a Deus, não me arrependo. E aí, elas me zoavam por causa disso. E aí, eu falei, olha, posso te falar uma coisa? Só que isso eu tinha convicção por causa disso aqui, ó. E um dia eu virei, quando vi a Lisó, eu falei, posso falar uma coisa? A qualquer momento eu posso ser como você, mas você nunca mais vai ser como eu. Nunca mais me zoaram. Nunca mais. Acabei com a graça. Então, quando você coloca esses valores no seu filho, pode ter a zoação que for, ele vai ter resposta aqui, ó, que o Espírito Santo na hora vai dar. Agora, você quer isso para sua família? É vida no altar. É cântaro no altar. Buscando cântaro, buscando a água viva. Ensinando seu filho o caminho da fonte. Aleluia. Que aí quando seu filho vier, ele vai ter resposta, a vida vai ser transformada. O escolhido e a escolhida vai estar lá na fonte também. Aleluia. Olha ele faz isso. Meu filho, graças a Deus, ele foi criado na igreja, foi criado na escola bíblica dominical. Nós fizemos parte de uma igreja, lá na segunda igreja, né? Depois saiu da Píria, depois foi para a segunda igreja lá na Tereza, e ele frequentou lá. Passou o tempo, a gente saiu, já todo mundo trabalhando, batalhar, ficamos lá. Aí meu filho chegou na pandemia, olha só, ninguém estava saindo de casa, olha como Deus move, quando você está levando o cântaro na fonte. Meu filho, ele estava na pandemia, ele viu lá no Instagram, mãe, ele mostrou o Instagram de uma moça. Mãe, lembra aquela menina que depois da escola bíblica ficava brincando comigo lá na segunda igreja? Eu lembro, eu era pequenininha, tinha uns 3 anos, ela também. Mãe, olha como ela ficou bonita. A gente sempre fez, graças a Deus, a gente sempre foi liberdade para isso. Eu falei, pô, não bonita não. Aí, mãe, eu queria mandar uma solicitação, mas será que ela aceita? Será que eu devo? Não, meu filho, não, você já tem. Manda, né? Aí mandou. Ela demorou alguns dias, demorou alguns dias para aceitar. E ele fala, pô, mãe, ela não aceitou. Ele é todo ansioso. Pô, mãe, ela não aceitou. Aí aceitei. Aí ele começou a mãe, você vai mandar uma mensagem? Nada, né? Começou a conversar com ela. Era a pandemia, ninguém saía de casa. Aí, aos poucos, a gente foi saindo. Aí o pai dela virou e falou assim, ela nunca tinha tido ela. Aí falou assim, aí ele queria chamar ela para comer um sorvete, né? Aí o pai dela falou assim, ó, você vai ficar 3 meses conversando no WhatsApp com ele. Ele quase que eu já gosto, gente. Né? Só vai ficar 3 meses conversando com ele. Se ele aguentar ficar 3 meses só conversando, aí depois você pode tomar um sorvete com ele, porque tem namoro que não dura nem isso. Aí meu filho ficou lá 3 meses só casado, você viu? Resultado, vai fazer 2 anos que eles estão casados. Glória a Jesus. Então, queridos, que você possa nessa noite, né, se sentir, incentivar
a trazer a sua vida, irmão, Pai, seu campo, a sua família. Porque isso, o seu trabalho no Senhor não é em vão. O trabalho que você tem com a sua família no Senhor não vai ser em vão. Você vai colher os frutos. Aí vamos falar, você vai verá o fruto do seu penoso trabalho e vai ficar satisfeito, igual o Senhor trabalha pra gente. Amém? Então que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. Que você saia daqui hoje com essa certeza no seu coração. Eu preciso ter esse compromisso de ser sinal. Eu sou o sinal maravilha da parte do Senhor. Você pode dizer isso? Eu e minha casa somos sinais do Senhor maravilha. Vamos lá. Eu e minha casa somos sinais e maravilhas do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero te pedir para fechar os olhos. Coloque a mão no seu coração. Vamos tomar pelas nossas famílias agora? Vamos. Oh Deus amado, maravilhoso Deus, Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui diante do teu altar, Pai. Teu Espírito está aqui, nós te glorificamos, Senhor, porque quem somos nós? Quem somos nós? Que é o homem para que dele te leves, o Filho do homem para que visite, mas o Senhor está aqui se derramando nesse lugar desde o começo do culto. Aleluia, louvado é o teu nome. Te apresentamos, Senhor, a nossa família, te apresentamos a nossa vida e a nossa família. Nos ajude a ser bênção na nossa família, nossa casa, Senhor. E na tua casa, porque aqui também é uma família, a família do Senhor. Senhor, te apresentamos. Senhor, tu sabes como está cada casa aqui. Eu não conheço, Senhor, mas o Senhor sabe. O Senhor sonda, Senhor, o profundo do coração de cada um, o quarto de cada um, Senhor, o secreto de cada um, a oração de cada um. Não há nada oculto a ti, Senhor. Tu vês todas as coisas. Senhor, derrama da tua unção sobre as nossas casas. Passa o teu sangue no umbral das portas, das janelas, de cada canto, Senhor. Consagramos nossas casas a ti, do alto a baixo, Senhor, em nome de Jesus. Consagramos nossos filhos a ti, Senhor. O nosso casamento a ti. Senhor, aqueles que ainda não têm uma família estão buscando do Senhor. Já consagramos a ti a família que o Senhor vai dar, Pai. Em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, os nossos filhos, aqueles que ainda não casaram. Senhor, em nome de Jesus, dá um bom casamento na tua presença. Senhor, em nome de Jesus, já decreta a bênção, Senhor, sobre os nossos lares. Senhor, nesse tempo de trevas, nos ajude a ser luz. Nos ajude a nossa casa, Senhor, a ser sinal e maravilha. Senhor, que amanhã, quando botarmos o pé fora da nossa casa, possamos estar cientes que somos sinais e maravilhas, Senhor. Não é o meu ego, é o Senhor. Não é a minha vontade, é a tua, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, dá-nos essa consciência. O Espírito Santo vem nos constranger com o teu amor, com a tua graça, Pai, para que possamos chamar, te buscar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, dá-nos a função a cada dia, Senhor, naquilo que não conseguimos mudar. Enche-nos do teu Espírito, porque o teu Espírito, Senhor, dá no fruto do Espírito, dos dois, mas no fruto também, dá domínio próprio. Senhor, tem coisas que a gente fala, eu não consigo mudar comigo mesmo. Mas o Senhor pode mudar, o teu Espírito Santo pode trabalhar. Trabalha na nossa família aquilo que está difícil de mudar, Senhor. Aquilo que nos incomoda, Senhor, dá do teu óleo, do teu azeite, para que toda a engrenagem funcione e não agarre, Senhor. Para que o motor da nossa família funcione, dá do teu óleo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Abençoe cada família aqui. Declara, Senhor, decretamos, Senhor, a bênção do Senhor sobre o nosso lar. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, busque a unção do Espírito Santo no seu lar. O motor de um carro, o que acontece? Os homens entendem melhor que eu, mas se o motor ficar sem óleo, o que acontece? Os especialistas aí. Vai bater. Vai bater. Vai dar ruim. É assim a nossa família sem o Espírito Santo. Mas não vai dar ruim não, vai dar muito bom. Cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém?